E nesta semana foi lançado em São Paulo as diretrizes para o programa de governo da chapa Juntos pelo Brasil com Lula e Geraldo Alckmin. Para repercutir esse assunto e o cenário político atual, nós conversamos agora com André Singer, que é professor titular de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Singer. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Maravilha. Professor, esta semana foi lançado as diretrizes do programa de governo da chapa Lula e Geraldo Alckmin. E o que chama atenção nesta plataforma é que a população também vai poder interagir e sugerir. Eu queria te ouvir sobre essa questão, professor. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, porque, primeiro, que já lançar uma diretriz de programa organizada, com uma elaboração, não vem ao caso agora a gente discutir ponto a ponto, né? Mas o sentido geral de apresentar uma plataforma de programa já é muito interessante, é um avanço importante dentro do processo que nós estamos vivendo, muito difícil, de tentar sustentar a democracia brasileira diante de tantos ataques. E ainda mais, essa ideia de abrir para que a população possa participar é uma forma, eu diria, muito criativa de utilizar os novos meios de comunicação, as plataformas digitais, para trazer essa abertura para que todo mundo possa pensar, elaborar e também dar a sua contribuição para uma formação, digamos, de pontos, não é? Que vão ser implementados a partir do ano que vem, quando, segundo as pesquisas, o presidente Lula deverá ser reeleito presidente da República. Sim, professor, inclusive nessa última sexta-feira a gente teve novos dados da pesquisa Datafolha que mostram uma estabilidade do que já vinha sendo acompanhado pela gente nas pesquisas, uma vantagem grande do candidato e ex-presidente Lula. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esses dados, sobre essa pesquisa. Eu acho que tem duas coisas para destacar, assim, no aspecto bastante geral, né? O primeiro é isso, uma estabilidade de uma diferença grande do ex-presidente Lula em relação ao segundo colocado, que é o atual presidente da República, quase 20 pontos percentuais. Essa diferença, se mantida, indica na direção de uma vitória em primeiro turno, o que seria um fato político muito importante, porque nós sabemos que o atual presidente da República vem há muito tempo ameaçando conturbar o processo eleitoral e não reconhecer o resultado. Então, uma vitória em primeiro turno diminuiria as chances de que isso viesse a acontecer, uma vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula. Agora, a segunda questão é que, justamente, nós ainda não estamos em campanha. Nós estamos no final da pré-campanha, dentro de algumas semanas a campanha vai começar. Quando a campanha começar, aí nós temos um novo quadro, quer dizer, os estudos de comportamento eleitoral mostram que há uma certa faixa do eleitorado que não é muito grande, é menor do que se costuma pensar, né? Ela é sensível ao que acontece numa campanha. E o que me parece que hoje está mais em questão, sempre ressalvando que pesquisa eleitoral é retrato do momento, não quer dizer que isto vai se manter até o final, nós podemos ter surpresas, não é? Mas os dados de hoje, o que eles indicam, perdão, os dados de sexta-feira, o que eles indicam é que pode haver ainda uma mudança e ocorrer um segundo turno. Então, esse eu diria que é o segundo ponto mais importante. O primeiro é a estabilização de uma diferença importante que indica a vitória em primeiro turno. Mas o segundo é que, iniciada a campanha, pode haver uma mudança no sentido não tanto de uma vitória do atual presidente da República, eu não creio provável pelos dados de hoje, mas da existência de um segundo turno. E aí, a existência do segundo turno colocaria de novo o problema dessa conturbação do processo que o atual presidente da República vem ameaçando há muito tempo. Professor, o senhor traz um detalhe muito importante que fala dos números, né? Refletem momentos da época do levantamento, por exemplo. Mas assim, é inegável que ao longo desses últimos 2 meses, as pesquisas elas vêm se mostrando
com uma certa estabilização entre os dois nomes. O pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva à frente, o atual presidente Jair Bolsonaro em segundo, e lá atrás, nomes indicados para a terceira via que não decolam por nada. O senhor fala dessa questão especificamente da estabilização, são momentos, mas projetando lá na frente. Professor, hoje existe um problema muito grave no país, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, com insegurança alimentar, desemprego. Na sua avaliação, o que vai pegar quando a eleição começar de fato? O que a população mais vai sentir? Eu acho que são três coisas que você menciona que vale a pena comentar. Primeiro, essa questão da terceira via. A pesquisa de sexta-feira, os resultados são de sexta, a pesquisa foi feita na quarta, indicam que a terceira via hoje estaria concentrada hoje, de novo, retrato do momento, no candidato Ciro Gomes, que é o que aparece com um pouco mais de destaque, cerca de 7%, 8% das intenções de voto, né? De fato, a candidata Simone Tebet, que está recebendo um importante apoio partidário e de setores de opinião pública, ainda não decolou, aparece com 1%, que é bem pouco. A segunda questão é o que vai ter mais impacto na campanha, né? Eu acho que a questão da economia hoje é a questão fundamental, é isso que está decidindo a eleição na realidade, né? Porque, de fato, como foi mencionado, as condições de vida de uma parte significativa da população é muito ruim neste momento, e essa população está sofrendo muito com a falta de emprego e agora também com a inflação, de modo que há realmente um fator econômico decisivo aí. Agora, a terceira questão que eu queria comentar é que essa campanha será uma campanha muito pesada, né? Em que a gente já sabe disso pelo estilo do atual presidente da República, isso já aconteceu em 2018 e é bem provável que volte a acontecer. Então, embora eu ache que a questão da economia tenda a ser decisiva, nós não podemos deixar de assinalar que vai ser uma campanha, infelizmente, de muito baixo nível, eu acredito. Então, nós precisamos também olhar para isso. Professor, olhando para os dados dessa pesquisa, a gente vê também que há uma grande rejeição do atual presidente Bolsonaro, né? 55% dos entrevistados dizem que não votariam em Bolsonaro. Ele vem fazendo uma movimentação nos últimos dias, principalmente, de anunciar políticas sociais, de Vale Gás, Vale Diesel, várias ações que, na verdade, pela proximidade da eleição que nós estamos agora, inclusive são inconstitucionais, né? Vão contra a garantia do processo das eleições. Como que você avalia esses números, esses dados e essa movimentação do governo de tentar fazer uma politicagem nesse momento pré-eleição? Olha, eu diria que há duas coisas a comentar aí. Realmente há uma tendência de consolidação de uma rejeição que supera os 50%. Repito, pesquisa é retrato do momento, isso pode mudar. Mas neste momento nós estamos assistindo a uma repetição de uma rejeição que, passando 50%, mesmo havendo segundo turno, ele tende a perder no segundo turno. Tende, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão a observar são essas medidas pontuais que estão sendo feitas, que beneficiam setores da população muito vulneráveis, e nesse sentido, embora eu concorde que elas são inconstitucionais, a gente tem que reconhecer que, para a população que precisa, essas medidas são importantes. Eu creio, mas isso é um palpite que precisa ser relativizado, que não terão muito efeito eleitoral, porque eles já estão chegando numa hora em que as pessoas já perceberam qual é o conteúdo deste governo. Então, eu creio que terão pouco efeito eleitoral. Mas algum efeito eleitoral deverá ter, porque uma população que está muito sofrida, ela é sensível a essas mudanças. Alguma parte dela pode ser, em alguma medida, sensível. Então, eu acredito que a gente não deve desconsiderar o efeito eleitoral dessas medidas em absoluto, mas eu tendo a achar que elas já estão chegando num momento em que a tendência geral já está um pouco orientada. Professor, ainda mais quando a gente repercute números do atual momento,
nenhuma outra eleição, que eu me lembre especificamente, nós chegamos a menos de 100 dias das eleições, com números assim, nesta ordem especificamente, e com um alto número de rejeição, como a Ana acabou de lembrar agora, nessa última pesquisa da Datafolha, fora as outras que já vinham mostrando essa tendência dos números de rejeição. E lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a gente está a pouco menos de 100 dias da eleição. É um número a ser considerado também, não é, professor? Não há dúvida. Agora, na realidade, assim, olhando assim num espectro mais amplo, inclusive para outros países, a verdade é que, como eu disse no começo, os estudos de comportamento eleitoral mostram que uma boa parte do eleitorado já chega mais ou menos definida às portas da campanha. Então, isso faz parte, quer dizer, porque as pessoas pouco a pouco vão se dando conta que vai ter eleição, começam a pensar no assunto, a se informar e vão tomando uma decisão. Essa decisão, em geral, não muda. Em geral, não muda. Mas tem uma outra faixa que não é tão grande, mas que vai tomar a decisão mais para o final. Aí, para essas pessoas, a campanha é importante. Então, nós temos as duas coisas. Quer dizer, de um lado, uma tendência importante de, digamos, que aponta no sentido de uma consolidação de uma parte significativa do eleitorado. Mas, por outra, também a consideração de que uma parte só vai se definir durante a campanha. Repito, costuma ser uma parte minoritária, mas não deixa de ser significativa. Uhum. Professor, agora eu queria te perguntar sobre o papel da imprensa nessa eleição. Uma das eleições mais importantes da história recente do nosso país, esse ano vai ser, e eu queria saber qual que você acha que vai ser o peso do papel da grande mídia, da nossa mídia que é mais popular, nesse processo que, inclusive, se a gente lembrar 2018 e se a gente aprendeu alguma coisa com a eleição de 2018, é que a fake news tomou conta daquelas eleições e que é um elemento que a gente precisa ter muita atenção nesses processos. Então, queria que você pudesse falar um pouco desse papel das mídias nessa eleição. Historicamente, o que tem acontecido é que o papel da mídia tem, vamos dizer assim, diminuído um pouco, porque, na verdade, a entrada das redes sociais representou um impacto grande, é uma novidade, e até mesmo se acentuou na eleição de 2018 por um uso muito distorcido, né? Vamos dizer, vamos registrar aqui, né, que a questão das fake news reproduzida aos borbotões, porque isso é uma característica das redes sociais, que você, com robôs, você pode replicar informações falsas ad infinitum, né? Agora, isso é um fenômeno relativamente novo. Eu não diria que o fenômeno é novo, ele agora já tem algum tempo, mas o uso que foi feito na campanha de 2018 é relativamente novo, porque ele reproduz uma novidade que aconteceu na eleição americana de 2016 e, na verdade, no referendo do Brexit, lá no Reino Unido, também em 2016. Então, que eles foram localizando a partir de elementos de pesquisas nichos que foram, vamos dizer, afetados pelas redes sociais. Isso é uma novidade, né? Nesse contexto, eu diria que, se de um lado a grande mídia, né, ou a mídia tradicional, por assim dizer, ela tem um papel menor, ela passa a ter um papel novo que é mais importante, que é o de desmistificar as falsas informações. Quer dizer, ela é uma referência permanente na qual a gente gostaria, né, que um público cada vez maior fosse verificar a veracidade do que ele encontra nas redes sociais. Porque há muita informação falsa na mídia digital, então, sobretudo nas redes sociais, na qual muitas vezes não há qualquer tipo de controle. Então, o papel da mídia, vamos chamar assim, mais tradicional, porque não é necessariamente a grande mídia também, a mídia alternativa, ela no sentido dela garantir uma veracidade, de ela ser um ponto de checagem das informações, eu diria que é cada vez mais importante. Então, se de um lado ela tem menos impacto, porque ela deixou de ser a única fonte de informação, ela também ganhou um novo papel que deveria ser, nós gostaríamos, né? Nós, eu digo, os que estudam o assunto, pensam a questão da democracia, estão preocupados com a democracia, gostariam, né, que a mídia, vamos chamar de tradicional, que envolve também a mídia alternativa,
desenvolvesse cada vez mais e tivesse cada vez maior audiência no sentido de garantir a checagem da veracidade das informações. Professor, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu sei que o senhor é muito próximo do ex-presidente Lula, ele se recuperou recentemente de Covid, está devidamente vacinado. E nas últimas semanas, ele, assim que se recuperou, ele foi conhecer, ele foi andar um pouco o país e teve atividades agora recentes no Nordeste. Qual a sua avaliação sobre isso? O senhor falou com ele? Como é que ele está se sentindo? Se é que o senhor pode falar alguma coisa nesse sentido, né? Eu não falei com o presidente, mas eu creio que a impressão que me dá, vendo pela imprensa, é que ele está muito bem, né? Parece muito bem de saúde, muito lúcido, muito capaz de, digamos, enfrentar vamos dizer, essa maratona, né? Que vai ser não só a campanha, mas o governo também. Então, o que eu posso dizer é que alguém vendo de fora, como é meu caso, ele parece em condições muito boas. Tá certo, então falamos com o professor titular de Ciências Políticas da USP, André Singer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Sou eu que agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Abraço, professor. Abraço.